Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, Célio. Boa noite a todos e todas. Vendo o pessoal aqui, Cris, boa noite. Fabiane, Maurício. Boa noite, professor. Boa noite, Tamara. Boa noite. Boa noite a todos. Johannes. Boa noite, Pessoal, gente. Tudo bem? Boa noite, boa noite. boa noite, Miriam. Boa noite. Noite. Boa noite, Antônia, Luísa, Áurea. Bom, pessoal, acho que novamente é um prazer estar aqui com todos vocês. Só antes de começar, fazendo novamente sempre aquelas considerações iniciais, explicando um pouquinho de como a gente vai se organizar hoje, né? Meu nome é Rodrigo, professor aqui da Universidade de São Judas, do programa de pós-graduação em Ciências do Envelhecimento. Só retomando, né, o nosso curso de cuidadores, o curso livre de cuidadores para o cuidado de idosos e idosas, ele tem sido um curso que a gente vem realizando desde fevereiro, encontros quinzenais, né, e que tem como intuito aí propor algumas reflexões sobre a prática do cuidado ao idoso. O curso é aberto, gente, então vocês podem divulgar para colegas de trabalho, pessoas que vocês conhecem, familiares, qualquer pessoa pode participar. E cada encontro temos um tema específico, certo? Esses encontros eles são realizados em um tempo de 1h30, mais ou menos, aproximadamente, né? 1 hora de palestra, e depois a gente tem alguns minutos para tirar dúvidas, para abrir um diálogo, conversar. Então eu já coloco desde o princípio que durante a apresentação, se vocês tiverem dúvidas, se tiver alguma questão que vocês queiram levantar, alguma coisa que não está clara, por favor, vão deixando as perguntas de vocês no chat. Vou pedir para que todos mantenham os microfones desligados durante a aula, tá bom? Isso é muito importante para que a gente não tenha interferências para o palestrante. Qualquer dúvida, põe aí no chat, depois a gente vai fazer a leitura de todas as perguntas. E no final a gente abre também para quem quiser falar pelo áudio, tá bom? Sobre certificação, essa é uma pergunta que sempre surge aqui. Todos os encontros a gente emite certificação. Para isso, a gente vai passar uma lista depois da palestra, então a gente sempre espera o palestrante terminar a palestra dele e a gente manda a lista. Basta colocar o nome, basta colocar o e-mail de vocês e o título da apresentação de hoje. O pessoal vai colocar todas essas instruções depois no chat, certo? Fiquem atentos a ele. O link também vai estar lá depois que o palestrante de hoje encerrar sua fala. Lembrando que a gente só consegue emitir certificado para pessoas que preencheram o link, certo? Se a pessoa não preenche o link, a gente não tem condições de emitir o certificado porque a gente não tem como comprovar que ela estava aqui. Então é muito importante ficar atento durante a aula, né? No momento que o link aparecer, se tiver dúvidas sobre como preencher o link, estiver tendo dificuldades, sinaliza a gente tenta dar as instruções aqui pelo Zoom ou pelo chat, tá bom? Então mantenha a gente informado sobre isso. Qualquer dúvida, basta então sinalizar a gente. Vamos colocar também daqui a pouco no chat o endereço de e-mail do curso, para qualquer outra dúvida que vocês venham a ter.
e o link do nosso grupo de WhatsApp. Só lembrando que esse grupo ele é aberto, qualquer um pode participar, e ele tem sido utilizado como forma de comunicação entre a comissão organizadora do evento e os cuidadores. Então ele fica fechado para a gente poder ter ali também condições de todos verem os comunicados. Se a gente deixar aberto, às vezes os comunicados se perdem. E a gente abre ele apenas no dia do evento. A gente abre no dia do evento porque se alguém tiver alguma dúvida sobre como acessar, ela consegue resolver essa situação, tá bom? Então não estranhem se o grupo estiver fechado. A gente teve muitos problemas no passado quando o grupo era aberto, com a quantidade de informações circulando e pessoas perdendo, né, informações importantes que a gente estava transmitindo. Por isso a gente tomou essa decisão, tá bom? Mas qualquer dúvida, o principal canal para entrar em contato com a gente é pelo nosso e-mail, certo? A gente vai colocar ele aqui no chat para vocês. Feito isso, desejo a todos e todas um ótimo curso, certo? Vou passar a palavra agora para a Fabiane PTA, para que ela faça a apresentação do nosso palestrante de hoje. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Bom, boa noite a todos. Eu sou a Fabiane, eu sou mestranda em Ciências do Envelhecimento da Universidade de São Judas. Vou apresentar aqui o nosso convidado de hoje. Teremos aqui nessa noite o Maurício Santos Martins Lopes. Ele tem formação específica em empreendedorismo pelo Centro Universitário de Araraquara. É graduado em administração pela Faculdade Campos Elíseos, especialista em filosofia pela Universidade Estácio de Sá e mestrando em ciências do envelhecimento na Universidade São Judas Tadeu. Primeiramente, queria agradecê-lo e falo em nome de todos os meus colegas pela sua disponibilidade em estar aqui hoje conosco. O Maurício está aqui nessa noite para apresentar a aula sobre pandemia, interação e coexistência em relação ao idoso. Eu reforço aí então o pedido para que todos mantenham seus microfones desligados durante a aula. Caso surgirem alguma dúvida, comentário, então escrevam no chat ou aguardem para o momento de discussão, que aí nesse momento vocês podem usar o recurso do Reaction, que fica no canto inferior direito, que é um emoji, e tem a opção de Raise Your Hand, que é uma mãozinha para você poder erguer a mão. Agradeço todos os presentes aqui, que vocês possam desfrutar do encontro de hoje. Então, passo a palavra agora para você, Maurício. Obrigado, Fabiane, pela apresentação. Obrigado, professor Rodrigo, pela abertura. Boa noite a todos e a todas. Eu estou aqui, então, para falar um pouquinho com vocês sobre essa temática super importante, né? Que trata da pandemia, da interação, né? E da coexistência com relação à pessoa idosa, né? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para que eu possa proporcionar para vocês o máximo de interação com esse conteúdo, ok? Eu peço a gentileza de todos estão vendo a minha tela, apresentação em tela cheia. Ok, obrigado. Então, vamos lá. Deixa eu ver uma coisa aqui. Só... Vocês continuam vendo a minha tela ou tem alguma interferência? A tela está... Vendo a tela. Eu estou vendo a tela, eu estou vendo. Obrigado, pessoal. Então, vamos lá, né? Bom, então o assunto hoje é interação, pandemia, interação e coexistência em relação à pessoa idosa, né? Acho importante e pertinente que a gente, inicialmente, comece a tratar do assunto, da temática hoje, pensando um pouquinho sobre essa relação com a pandemia, né? O que a gente realmente está vivendo hoje, né? Um momento bastante complicado que a gente vive hoje, nos dias de hoje, aí, desde o ano passado, né? Então, vou compartilhar aqui esse espaço. Fiz um roteirinho, tá? Sobre a questão desse momento pandêmico que a gente está vivendo, né? Acho que é importante para a gente se situar um pouquinho no assunto que eu vou abordar hoje. Bom, inicialmente, né, nós temos aí a ideia da origem, né, do vírus da Covid, né, do SARS-CoV-2, que é do coronavírus, possivelmente está relacionado com
um vírus que estava em animais selvagens, né? Para a gente entender um pouquinho, poxa, como é que o animal selvagem lá, num ambiente que não é utilizado pela população, pelos seres humanos, né, esse vírus vem e atinge a gente, né? Principalmente, isso ocorre principalmente por conta da relação que o ser humano tem com a exploração, com essa mata virgem, com esse meio ambiente virgem, né, que não é nunca antes tocado pelo ser humano. Então, essa exploração, ela faz com que o ser humano acabe se expondo, né, num ambiente ao qual ele não pertence, né? Por ele não pertencer a esse ambiente, nosso corpo humano, ele não tem, de certa forma, uma imunidade para os agentes, né, de bactérias, vírus e outras coisas que existem nesse ambiente que são normais e comuns aos habitantes daquele ambiente, que são normalmente os animais selvagens, né? Quando a gente, de alguma forma, tem contato com esse ambiente que a gente está explorando, né? Inicialmente, as pessoas que fazem isso, elas acabam se maravilhando com aqueles animais, aquelas plantas, enfim, tudo que ele vê que é novo, né? E, a partir daí, ele começa a criar relações com aquilo que ele vê. No caso da questão do contato com os animais selvagens, quando o ser humano entra em contato, muitas culturas, e a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso, elas acabam utilizando aquele animal como uma forma de alimento, né? Então, a alimentar-se desses animais que são silvestres, selvagens, né? Eles implicam em questões que acabam expondo a gente a agentes, né, que não tínhamos antes esse contato, né? Então, por outras vezes também, animais exóticos são apreendidos em gaiolas, utilizados como animais domésticos, né? Esse tipo de comportamento, ele faz com que a gente entre em contato com vírus que antes não existiam no nosso dia a dia, né? Por algumas vezes, em alguns instantes, né, ocorrem fenômenos onde esse vírus, que ele é tipicamente o vírus de um animal, ele sofre uma certa mutação por conta disso, para se adaptar, né, e sobreviver dentro dos seres humanos, né? Quando ocorre esse tipo de fenômeno, né, nós acabamos sendo tragados por um vírus que a gente não tem conhecimento. Esse vírus, ao infectar o ser humano, né, o ser humano não tendo imunidade com relação a esse vírus, começam a surgir os sintomas relacionados a esse contágio, né? Essa pessoa, ela começa, então, a adoecer, né? Esse adoecimento, né, provocado pela contaminação com esse vírus antes desconhecido, ele faz com que a pessoa perceba, imagine nós, né, vivendo a nossa vida, né, vamos num restaurante, comemos uma comida exótica, e aí vamos para casa, no dia seguinte a gente começa a passar mal. Então, normalmente, a pessoa começa a agir como age normalmente com relação a sintomas daquilo que ela conhece, né? Se está passando mal, toma aí um antiácido. Se começa a ter febre, toma um remédio para baixar a febre, né? Sintomas começando a agravar, a gente vai para o hospital. Uma vez que a gente chega no hospital com esses sintomas, né, os profissionais de saúde, eles acabam examinando a pessoa e analisando aquele cenário em que aqueles sintomas que a pessoa apresenta e acaba colocando, né, diagnosticando ela para determinados tipos de doenças que são comuns, né, e que são conhecidos, né? A partir do momento em que os tratamentos não surtem efeitos, né, novos exames são feitos e num desses exames
é descoberto o vírus, né? E, pela morfologia, pelo tipo, né, pela cepa, né, identifica-se que esse é um vírus novo. A partir desse instante, né, os profissionais de saúde começam a trabalhar, né, em função de criar uma forma de combater esse vírus. Acontece que as pessoas que tiveram contato com esse ser humano, com esse indivíduo contaminado, né, ela ficou exposta ao mesmo vírus que o contaminou. Dessa forma, né, ocorre a transmissão desse vírus, né? Assim, imagina que você, de alguma forma, foi a um local, foi contaminado por um vírus, né? Você sofre esses sintomas até chegar no hospital e descobrir que é um novo, né? Você fica ali no hospital internado. Porém, até você chegar nesse instante, o que aconteceu? Você foi contaminado sem perceber que estava contaminado com esse tipo de vírus que até então não existia na sociedade humana. Você tem contato com as pessoas, com seus familiares, você se arruma, vai para o trabalho, então você utiliza o transporte público, você chega no trabalho e tem contato com as pessoas do trabalho, você passa mal. E aí você procura um hospital, você retoma, né, o transporte público, e aí você vai para o trabalho, chega no hospital, né? Chega no hospital, você tem contato ali com as pessoas. Normalmente, como é que a gente faz no hospital, né? A gente chega ali na recepção, dá a entrada, fala que está passando mal. Então, esses momentos todos são momentos em que você interage com outra pessoa. Ao interagir com outra pessoa, sem saber o que você tem, você, né, de certa forma, está transmitindo, não propositadamente, mas a transmissão ela ocorre. Essas pessoas tiveram contato com você. Se elas se contaminarem, elas passam a transmitir o vírus também. E isso vira uma cascata. Esse movimento todo, né, ele gera um padrão né, ele acaba demonstrando um padrão de sintomas, né, e os primeiros profissionais de saúde, né, acabam criando uma forma de identificação desse vírus e de padronização dele, e começa, então, uma corrida, né, para que você desenvolva algum tipo de tratamento, né, capaz de eliminar esse vírus da sociedade, né, ou de combater o vírus, né? E então surge aí a ideia do desenvolvimento da vacina, né? Porque o vírus, ele de certa forma, ele é só combatido com a vacina, né? Porém, esse vírus, ele acabou, esse vírus, né, da COVID, ele se espalha rapidamente, né? Nesse instante, enquanto a comunidade científica busca uma forma de combatê-lo através da vacina, ela também faz estudos onde ela consegue identificar, de alguma forma, outras medidas eficazes para a diminuição, o controle dessa pandemia, né? Essas informações são transmitidas, então, para os governos que atuam no sentido de diminuir esse contágio, né? Então, ele propõe medidas de controle a esse tipo de situação, né? Essa situação onde se espalha, a gente chama de pandemia. Bom, essas medidas de controle, além da vacinação, né, como foi falado até então, né, foram desenvolvidos, foram identificados que o distanciamento social era eficiente para a diminuição, né, do contágio, ou seja, uma medida de controle, né, preventivo, né, no sentido de você evitar uma maior contaminação. Esse distanciamento social, então, ele cria toda uma estrutura, né, que altera, de certa forma, o comportamento humano. Assim como a necessidade do uso das máscaras, né, de higienização das mãos sempre que possível, né, são coisas que ocorrem numa pandemia e acabam alterando
a forma como a gente se comporta, né? Então, veja, a gente, inicialmente, o que a gente costuma fazer ao acordar e ir para o trabalho? A gente se arruma, se organiza, né? Toma um banho, põe uma roupa, passa um perfume, né? Arruma o cabelo, enfim. A gente olha para fora, se está frio, a gente leva uma blusa, se está chovendo, a gente leva um guarda-chuva. Algumas mudanças tiveram que ocorrer para que a gente enfrente essa nova situação pandêmica, a situação de risco eminente de um vírus que ainda não tinha, então, uma solução, né, imediata. E aí faz com que a gente, além de fazer tomar todas essas atitudes, a gente passa a usar máscara. Então, você tem que sair com uma máscara no rosto, você tem que sempre sair com um gelzinho no bolso, um álcool em gel com a graduação de 70, né? Porque lá na rua você não vai ter acesso a água, sabão, né? E isso altera, né? Então, a gente pode dizer que isso acaba alterando a nossa estratégia de viver, né? Bem, toda essa nova forma de se viver, essa situação, ela acaba se tornando um cuidado, né? E esse cuidado se torna necessário, né, durante a pandemia. Então, a gente não pode, de certa forma, deixar de... Só um minutinho. Bom, a gente não pode, de alguma forma, deixar de ter esses cuidados, né, para que a gente consiga sobreviver nesse momento pandêmico, né? A vacina, hoje a gente pode dizer que ela, de certa forma, é o único tratamento precoce, se a gente for falar em questão de tratamento precoce, né? A vacina, de certa forma, ela eu falei sobre tratamento precoce, mas na verdade a vacina ela previne, ela é uma medida preventiva, né? Ela previne que você seja contaminado, pois o vírus, né? Ele infecta, ele contamina a pessoa. A partir do momento que você toma a vacina, né? Você fica imune a esse vírus, né? Uma situação pandêmica, ela ocorre, ela é quando todo o planeta, né, todo o mundo, as pessoas, as sociedades, né, elas são afetadas por essa doença, né? Essa doença, ela é transmitida, né, pelas pessoas, né, pela relação entre as pessoas, através principalmente da fala, da comunicação, né, quando a gente solta o ar ao falar, a gente libera o vírus, né, e a pessoa respira esse vírus ou até inala, né, ou ela ao puxar o ar pela boca também, ela se contamina. Então, são situações em que faz com que você tenha que mudar a forma que você se comporta na sociedade, né? Esse comportamento, então, nesse sentido que a gente tem hoje, a gente precisa usar máscara justamente para manter o nariz e a boca seguros, né, de certa forma protegidos, para que a gente não transmita o vírus e nem adquira, né, o vírus. Esses cuidados de máscara e de álcool em gel, a lavagem das mãos com sabão e água, são cuidados individuais, né? Os cuidados coletivos, eles perpassam, por exemplo, pelo distanciamento social, né? A vacina, ela é um cuidado tanto individual como coletivo, porque quanto mais pessoas são vacinadas, menor vai ser a chance desse vírus circular na sociedade. Quando a gente pensa na questão da contaminação, existem algumas pessoas que acabam tendo maior probabilidade
de serem contaminados com esse vírus e, quando contaminados, são efetivamente os que sofrem maiores sintomas e acabam tendo até um maior risco de morte, né? Os idosos são esse grupo prioritário. No Brasil, 76% das pessoas que morreram de Covid são pessoas idosas, né? Essas pessoas idosas que morreram de Covid, elas não eram pessoas que estavam em um momento de morte, né? Então, ocorreu uma morte prematura desses idosos, né? Então, quando a gente prioriza esses idosos para vacinar, a gente está tendo um benefício social, ou seja, um benefício coletivo, né? Quando a gente pensa na questão dos idosos, que tem como necessidade o cuidado, né, o serviço dos cuidadores, né? Esses cuidadores, né, que cuidam de pessoas idosas, eles se expõem assim como qualquer outra pessoa quando vai para o trabalho. Então, ele sai de casa, ele pega um transporte público, ele chega lá na residência do idoso, então, ele está exposto ao vírus. Se ele está exposto ao vírus e o trabalho dele é estar em constante contato com esse idoso, então, os cuidadores passam também a ser uma prioridade de vacinação, né? Isso, para mim, é algo muito pertinente, né? É claro que essa vacina, ela não é simplesmente a única, né, medida de proteção contra o vírus, né? A partir do momento em que você que você tomou a vacina, você precisa continuar com todos os outros cuidados, né? Então, veja, o fato de você ter tomado a vacina significa que o seu corpo agora ele tem a possibilidade de combater e matar esse vírus dentro do seu corpo, certo? Isso não significa dizer que o vírus não deixa de existir e deixa de circular. Se você está imunizado e você entra em um ambiente em que tem uma pessoa contaminada, essa pessoa vai espalhar o vírus. A diferença é que quando uma pessoa está vacinada, é que ao ter contato com o vírus, o corpo ele tem uma codificação que permite matar o vírus dentro do corpo dele. Mas isso não significa que você não possa transmitir esse vírus para outra pessoa. Vamos supor, se você está com a mão, vamos supor, está você e uma outra pessoa do seu lado. Você tem uma terceira pessoa que está contaminada, está sem máscara, ela espirra em cima da mesa. Você passa a mão em cima da mesa e coça o olho de uma pessoa, de uma terceira pessoa. Essa pessoa, se ela não tiver tomado a vacina, ela tem o risco de ser contaminada porque você foi o agente transmissor desse vírus, né? Por ter entrado em contato com o vírus através das mãos e ter passado para essa pessoa. Então, nós ainda temos, né, mesmo vacinados, né, nós temos que ter cuidados, né, para não transmitir esse vírus. Por isso que as aglomerações devem ser evitadas ao máximo, ok? Bom, o ser humano, ele é um animal portador de cultura, né? Ele carrega consigo a cultura, né? O que é cultura? A cultura, de certa forma, ela é um conjunto, né, de domínios do ser humano. O ser humano, por exemplo, ele domina a linguagem. Por isso que eu aqui consigo comunicar a vocês, né, através do uso da linguagem, né? Nós, por exemplo, dominamos o fogo, nós usamos ferramentas, nós conseguimos instituir família, né? Nós inventamos mitos, criamos rituais, temos religiões e ideologia, inventamos a ciência que
possibilita, por exemplo, a gente identificar um vírus e criar uma vacina para eliminar esse contágio, né? Então, o ser humano é diferente dos outros animais, né? Porque os outros animais, eles são orientados pelo instinto, né? O ser humano, ele é orientado pela cultura, né? O Edward Taylor, ele traz uma concepção, um conceito de cultura muito interessante, né? Ele diz que a cultura, ela é aprendida. Ela não tem uma transmissão genética. Então, eu não tenho cultura porque o meu pai tinha cultura, né? Ela é uma coisa aprendida, né? E esse aprendizado ocorre por meio da comunicação através da linguagem. Então, o uso da linguagem é extremamente importante. Agora, essa linguagem, né, ela transfere o conhecimento de uma pessoa para outra, né? Então, aquela pessoa que transmitiu aquele conhecimento, os valores que ela tem, o juízo de valor, as crenças, tudo, também são transmitidas, né? Então, existe uma diferença no modo de pensar e agir de cada pessoa, de acordo com cada grupo que ela pertence, cada sociedade que ela pertence. Esse tipo de diferença, né, ela é chamada de diversidade cultural, né? Essa diversidade cultural, a gente precisa aceitar, porque ela é resultante da beleza de ser do ser humano, né? Ninguém é igual. Nenhuma pessoa é igual. Uma pessoa que é nascida e criada em São Paulo, ela tem uma cultura diferente da pessoa que é nascida e criada na Bahia, por exemplo, né? Até a forma de você falar algumas palavras acabam sendo diferentes, sendo mudadas, né? Então, a gente precisa perceber e entender essa questão da cultura como a questão da trajetória de vida da pessoa, né? Então, cada pessoa carrega consigo esse tipo de valor, né, que é aprendido de uma pessoa a outra. Então, a cultura, ela é algo produzido quase que, na verdade, exclusivamente pelo ser humano, né? A partir daí, nós percebemos, por exemplo, que os mais velhos transmitem a cultura, né, de uma geração a outra, né, passando o conhecimento do mais velho para o mais novo, né? Todas as sociedades, elas têm um padrão de ser, né, como o indivíduo deve ser, né? Por isso, para que a gente continue, né, essa nossa trajetória de vida, a gente precisa, né, continuar com as nossas culturas, ou transmitir os nossos conhecimentos, né? E a transmissão desse conhecimento, da cultura, ela é realizada pela educação, né? E a educação, ela não ocorre simplesmente dentro das escolas, mas ela acontece a todo instante quando a gente interage com uma pessoa e com a outra, né? Nesse momento, ocorre uma espécie de ensino e aprendizagem, né? Quando nós estamos com pessoas, a gente não está apenas ensinando, a gente também está aprendendo, né? Nós temos esses dois tipos de vetores, né? E isso ocorre por conta da interação, né? Então, as pessoas, todas as pessoas são capazes de elaborar, de criar, né, coisas que pode transmitir, e elas também são capazes de aprender, né? A cultura, ela gira em torno de mitologia, de religião, de ideologia, né? Quando a gente pensa em mitologia, a gente pode pensar lá na época da Grécia, né? O mito e tal, dos deuses, enfim, né? Mas como é que a gente pode traduzir isso no nosso dia a dia, né? No que a gente faz hoje em dia, né? Quando a gente tem, por exemplo, a minha avó, ela dizia que se eu tivesse, por exemplo, cãibra,
né, era para pegar uma tesoura de ferro, né, abrir ela e colocar embaixo do colchão. No dia seguinte, ia sumir a minha cãibra. Isso não tem comprovação científica, mas tem uma relação de aprendizado. Ela aprendeu com alguém e está ensinando. Ou seja, é um mito, é uma história, é um contexto que traz uma verdade para ela, né? De repente, assim, poxa, você está com cãibra, abre a tesoura, come uma banana e vai no médico, né? Aí você é curado. De repente, né, a cura aconteceu pelo remédio, mas você também abriu a tesoura debaixo do colchão e comeu a banana, né? Então, será que tem relação? Não tem? Não sei. A questão aqui é que isso é uma cultura, isso é algo que é uma crença, né? Uma ideia que surgiu, né, há muito tempo, que está sendo transmitido do mais velho para o mais novo, né? Isso deve ser respeitado, isso é importante, porque faz parte da vida e da transformação do ser humano, né? O vínculo, por exemplo, com a religião, né, ela também é algo muito importante, né? A religiosidade, ela é um fenômeno que a gente encontra em todas as sociedades, né? Muitas religiões, elas já existiram, né? Existem e continuam existindo, né? Mas a gente não pode, de certa forma, né, julgar o conteúdo das religiões. A gente tem que entender que existe uma necessidade de religiosidade para todos os seres humanos. Então, se você tem uma religião, a pessoa tem outro, né, a ideia não é você tentar julgar qual é a religião mais correta ou não, mas, de repente, talvez perceber, né, através de uma conversa e tal, o que pode se relacionar, né? A crença de um Deus, né, não importa o nome dele, mas de um ser, né, acima, né, do bem e do mal, a necessidade, por exemplo, de você comunicar através da linguagem, criar uma relação com Deus, pode ser, as pessoas podem chamar de oração, outros podem chamar de reza, né, ou apenas de uma conversa, não importa, né? A questão é que existe uma necessidade de religiosidade para o ser humano, né? Que garante que faz com que a gente acredite, né, e respeite, né, as pessoas, a natureza, e tenha, né, uma crença sobre algo maior, né? A ideologia, né, ela também é uma criação humana, né? Ela é um conjunto de normas, né, de crenças e valores que são aceitos pela maioria das pessoas, né? E essas pessoas acabam justificando o interesse em uma coisa ou outra através dessa ideologia, né? E essa ideologia, ela cria um padrão, né? Esse tipo de ideologia também, independente da ideologia de um e outro, né? Novamente, é uma opinião, é um caminho, é uma busca, né? Ela não é uma regra, né, para todos, ela é uma regra para aquele grupo, para aquela sociedade que ocupa uma posição social, né? E que, de alguma forma, norteia o comportamento, né? O conflito, ele é uma consequência natural dessa interação com o outro, né? Principalmente por conta dessa diferença entre acreditar em determinadas coisas, entre diferenças de religião e de opinião e de ideologias, né? Mas o conflito, ela é uma consequência natural da própria interação, né? Então, conviver, ele é um ato, né, de cuidar com o que se fala e o que se pretende com o outro, né, e consigo mesmo. É respeitar os seus próprios limites e respeitar o limite do outro, né? Existem situações muito sensíveis e assuntos muito sensíveis
que a gente não precisa discutir, né? Por exemplo, se você torce para um time e o outro torce para o outro, as suas convicções de torcer para um time A e as convicções do outro para torcer para o time B são válidos. Por isso que existem os dois times. Vocês podem até discutir sobre determinados assuntos, quem ganhou mais, quem ganhou menos, mas isso não significa que um é inferior ao outro, né? Então, esse cuidado que você tem de estabelecer um limite de até onde você pode ir e estabelecer uma barreira de até onde você permite que o outro chega, faz com que uma relação, né, seja habitualmente harmônica, né, tenha uma convivência agradável e torne possível esse convívio, né? Sem esse tipo de cuidado, né, com o outro, a gente pode, de alguma forma, se desequilibrar emocionalmente e, de repente, ocasionar conflitos mais exacerbados, né, criando situações violentas, né? A violência, e se tratando aqui da pessoa idosa, né, e tantas outras, mas a gente está falando, né, da questão dessa relação, ela se manifesta de várias formas, né? Não é só física. A violência ela pode ser psicológica, né? Pode ser sexual, ela pode ser patrimonial, ela pode ser institucional, né? Ela pode vir de uma negligência, né? Então, e esse tipo de violência ela pode se tornar um problema maior em decorrência à consequência que a vítima, né, tem em relação à sua saúde física e mental, né? E isso pode diminuir ou excluir até mesmo a qualidade de vida dessa pessoa, né? Então, veja, quando a gente viver, né, é um estado de constante interação, né? A pandemia, ela impacta as nossas vidas, né, de uma forma a nos deixar mais ansiosos, né? A gente não sabe, por exemplo, se a gente vai ser contaminado ou não vai, se a pessoa está infectada ou não está. Isso gera incertezas. Essas incertezas geram medos da gente viver e se relacionar com o outro. Às vezes, isso ele aumenta e potencializa as nossas emoções, fazendo com que a gente haja de forma mais, assim, mais calorosa, né? Daí que entra o peso de cuidar, né, de si mesmo e de se controlar, né? Existem vários tipos de conflitos, né? Os conflitos podem ser latente, percebido, sentido e manifesto, né? O conflito latente é aquele que ele não é declarado, né, de nenhuma das partes, né? Ninguém tem ideia de que está acontecendo esse conflito, né? Então, por exemplo, alguém está fazendo alguma coisa e, de alguma forma, isso te incomoda, mas você não percebe ainda o porquê do seu incômodo e a pessoa também não percebe que está incomodando, né? Quando esse conflito latente ele pode se tornar percebido a partir do momento em que os envolvidos percebem que isso ocorre, né? Se caso esse conflito que foi percebido, ele não tem uma alteração comportamental, ele passa a ser sentido, que é aquele momento em que a pessoa começa a receber um impacto, né, emocional do que está acontecendo, né? É o momento em que você machuca outra pessoa, né? Se esse comportamento ele não for alterado, né, ou seja, se você não tiver o cuidado de você, esse cuidado, essa sensibilidade de você entender o outro e dizer, não, eu vou parar por aqui, né, você pode ocasionar um conflito manifesto, que é quando as partes elas percebem, elas começam a interferir entre elas, né, e começam a discutir, a brigar, né, e a se ferir mutuamente,
né? Então, por isso é necessário uma compreensão tanto de uma pessoa quanto da outra, e principalmente com relação à atenção dos sinais em que você mesmo, seu corpo e você se percebe, né? Então, perceber assim o que está acontecendo ao seu redor, entender que é uma situação pandêmica, ela potencializa, ela aumenta todas as nossas emoções, é extremamente importante para que não ocorram abusos, né, na relação entre uma pessoa e outra, né? E que não gere uma sensação de vazio, né? Porque isso pode ser ocasionado por esse contato, né, com a pessoa, a partir do momento em que a gente está emocionalmente abalado ou ansioso por causa dessa problemática pandêmica, a gente pode se tornar impaciente, né? E a gente pode ferir a outra pessoa, né? Isso dificulta a relação, né? O distanciamento, infelizmente, ele promove isso, né? Eu trouxe aqui uma mensagem que eu acho importante da Cláudia Leite de Moraes. Ela diz que o quadro, ele é ainda mais nocivo, ela está se referindo à pandemia, pois frequentemente é sofrida em silêncio e encoberta pelas relações de proximidade e dependência entre a vítima e o autor da agressão, bem como medo de retaliação e abandono. Então, isso, às vezes, se a gente não perceber, nós que estamos na ponta, com mais conhecimento, né, que estamos aqui estudando e percebendo essas questões, se a gente não percebe, né, essa violência, a gente acaba fazendo com que a pessoa ela sofra em silêncio, né? Justamente por esse medo, né? Às vezes a pessoa pode dizer, poxa, eu tenho só você do meu lado, né? Então, se eu não permitir que você me fira, né, me agrida, eu posso ficar sozinho. Isso é algo real que acontece e as pessoas acabam deixando coisas acontecerem e isso não é nada saudável, né? Bom, nesse sentido, quando a gente pensa na questão de cuidar, né, a gente está falando da relação mesmo, né, dos cuidadores, né, de pessoas idosas, né. A gente pode entender, né, pensando nessa questão, né, que existem uma precariedade, né, de informações, né, que se referem à própria relação do cuidado com o idoso, né? E às vezes a gente, né, acaba trabalhando, né, com cuidado ao idoso e às vezes não tem um contato, né, com um material, um conteúdo suficiente para conseguir resolver essas questões de tudo, como eu posso, né, prestar um melhor serviço, né? A tarefa de cuidar, ela implica num aumento, né, de um esforço por conta um esforço do cuidador, né? Porque a pessoa que está sendo cuidada, ela, de alguma forma, ela acaba tendo uma progressão da incapacidade, né? E acaba gerando um aumento gradual de dependência desse cuidador, né? E por vezes, isso ocorre de forma imediata, quando, por exemplo, um idoso acaba adoecendo, né? E às vezes os recursos eles não estão ali à disposição, né? Então, você estava cuidando do idoso que ele caminhava ali com certa dificuldade e tal. De repente, ele precisou ficar acamado. Puxa vida, eu não tenho esse conhecimento, então como é que eu faço para resolver isso? É difícil de você ter essas informações de forma rápida, né? Às vezes alguém
acaba ensinando você de certa forma. Esse tipo de situação acaba afetando, né, ambas as pessoas. Claro que o idoso não gostaria de estar daquela forma e o cuidador também tem uma certa dificuldade, né, para se adaptar a essa nova realidade, né? Então, essas dificuldades acontecem, né? Esses sentimentos, eles são compartilhados com ambas as pessoas, né? E é necessário, então, nesse sentido, que o indivíduo ele necessite, de alguma forma, o cuidador, né, ele necessite de cuidar de si mesmo, entender e compreender as suas limitações, né? E não deixar também que isso seja passado o tempo sem você, de certa forma, comunicar às pessoas que importam, né? Eu acho que o conhecimento, né, é algo que aprimora, né, a forma de se cuidar das pessoas, né? E o cuidado não acontece só por um lado, né, pela prestação de serviço ao idoso, mas também pelo cuidado da própria saúde do cuidador, né? Por fim, eu queria deixar aqui uma reflexão dessa ideia de coexistência, né? Então, eu quero trazer aqui essa reflexão, né? Sobre essas pessoas idosas que estão vivendo essa situação de pandemia. Esse momento, essas relações, elas vêm revelando um problema, né, relacionado à questão dos modelos sociais, né, que ainda estão em prática, né, e a gente vive isso, né? Então, é uma coisa nossa, né? Então, poxa, meus pais me ensinaram isso, meu grupo de amizade me ensinou isso, né? Eu aprendi na escola ou na televisão, enfim, né? Eu vejo outras pessoas fazendo. Mas hoje, essas práticas, elas estão sendo demonstradas que essas práticas, elas precisam mudar urgentemente e se adaptar a essa nova realidade. Porque nós vivemos um novo momento. Não é só um novo momento decorrente da pandemia, mas a pandemia, ela colocou luz a esse problema que já estava implícito com relação à própria a interação entre as pessoas, né? Ou seja, para a gente mudar a sociedade, a gente precisa mudar a nós mesmos, através da nossa cultura, né? Então, através desse comportamento nosso, né? Então, se a gente não é mais uma questão de, eu não quero para mim, eu não vou fazer para o outro. Às vezes, o que eu me permito é demais para o outro. Então, esse cuidado, ele faz com que a coexistência se torne possível, né? E aí a gente, de alguma forma, né, criar um código de ética muito mais abrangente, né, e que permita respeitar o que é diferente, né? E o diferente a gente se permite através do respeito com as limitações do outro, em todas as instâncias, seja na questão de uma pessoa não querer falar sobre religião, uma pessoa não querer falar sobre futebol, né? Então, a gente precisa respeitar e precisa perceber o outro. É importante, numa coexistência, a percepção sobre o outro e deixar claro a sua percepção frente ao mundo. É interessante porque a gente não... essa é uma relação de coexistência. Por exemplo, se eu acredito, se eu olho para você com atenção, com a devida atenção, querendo identificar o que incomoda, o que não incomoda, né? A partir do momento que eu percebo uma coisa incômoda, eu me proponho a mudar. Mas, por outro lado, quando eu me sentir incomodado, eu
tenho que comunicar, eu tenho que falar, porque lembra, é só através da linguagem que a gente consegue fazer isso. Então, dizer, olha, isso eu não aceito, isso eu não quero, isso não é legal para mim, né? Essas limitações, elas promovem a mudança. Quando um grupo de pessoas mudam dessas formas, o comportamento muda, o comportamento coletivo muda, a sociedade muda e as coisas ficam melhores. Então, eu quero agradecer imensamente a oportunidade de vir tratar dessas questões. Aí estão as minhas referências. Agradeço imensamente a participação. Eu acho que eu bati no ponto, né? 19 horas agora. Agradeço imensamente, pessoal. Fico à disposição agora para perguntas, questões e tudo mais. Maurício, acho que primeiramente, acho que em nome da comissão organizadora, né, agradecer imensamente pela palestra, acho que uma fala de muita profundidade, ao mesmo tempo também muita sensibilidade, né, tem vários comentários aqui no chat de agradecimentos, né, e elogios à sua fala. Vou pegar aqui, Maurício, um comentário que teve da Nasa Coutinho, em que ela diz: eu gostaria de saber a situação de pandemia aos idosos, em situação de risco, né? Como lidar, pois eu trabalho num abrigo onde eu lido com esse tipo de clientela. Você poderia discorrer um pouquinho sobre, Maurício? Perfeito, muito interessante. Bom, no que tange ao que a gente falou sobre aqui, pessoas idosos, por exemplo, que de alguma forma não conseguem compreender, isso ocorre, tá? Não conseguem compreender a situação em que a gente vive, automaticamente as atitudes que ele vai tomar com relação à pandemia, elas vão ser de acordo com a crença que a pessoa tem. Então, pode ser que, por exemplo, um idoso não use máscara porque ele acha irrelevante usar máscara nesse contexto, porque para ele, imagina uma pessoa de 90 anos, né? Ela passou praticamente por inúmeras pandemias que a gente não passou, né? Uma pessoa, por exemplo, a avó da minha esposa, ela tem 98 anos, ela nasceu no final da pandemia da gripe espanhola, né? Ela passou pela Segunda Guerra Mundial, ela passou pela pandemia da... não me recordo agora, mas ela passou pela peste bubônica, enfim, teve uma série de pandemias, a influenza, né? A influenza que é a gripe espanhola, mas um novo cenário em que a gente consegue criar uma vacina, e agora ela está passando por uma outra pandemia da Covid, né? Para ela, né, hoje a ciência está muito avançada, a gente conseguiu criar dispositivos para que a gente diminuísse a quantidade de morte de pessoas, né? Mas isso talvez não seja uma percepção dessa pessoa. Nesse sentido, o que a gente pode fazer é tentar atenuar esse agravamento, protegendo a nós mesmos. Então, se a gente puder usar, por exemplo, uma máscara N95, que ela é muito mais eficiente, né? Manter um distanciamento seguro da pessoa e interagir com ela, isso ajuda, né? E nessa interação, conseguir trazer aspectos ao qual você consegue transmitir a importância do uso da máscara, a importância do uso do álcool em gel, mas numa linguagem que a pessoa entenda, sempre pensando, né? O que é que eu posso falar, como é que eu posso falar para a pessoa entender o que eu quero transmitir, né? Não simplesmente dizer apenas, né? O dizer na lata, porque a pessoa automaticamente ela vai ser contrária, porque os seres humanos, quando eles se sentem ameaçados, a primeira coisa que a gente costuma fazer é se defender. Então, se você disser para ele, usa a máscara, que senão o senhor vai morrer, ele vai dizer, pois bem, então que seja, né? E aí você
elimina qualquer possibilidade de comunicação com ele. Então, a conversa mais sensível, ela precisa vir de uma percepção de como é que eu posso comunicar para que ele consiga entender. Maurício. Pessoal, aqui estamos abrindo para perguntas, né? Eu comecei por uma das perguntas do chat, mas se alguém quiser traçar algum outro comentário, colocar alguma outra dúvida, pode colocar pelo chat ou também, né? Pode agora abrir o áudio, pode colocar aí a pergunta a partir do áudio, fiquem à vontade. Enquanto isso, né, Maurício, tem um comentário da Selma aqui que ela diz, né, gratidão, foi excelente. O medo é realmente, né, fundamental sabermos lidar com o medo. O medo de se contaminar e contaminar o outro. Sim, perfeito. Temos vários comentários aqui falando sobre, parabenizando e falando que a aula foi maravilhosa, a aula foi muito boa e elogiando a sua própria didática também, Maurício. Obrigado, Concordo gente. com todos os comentários. Aqui, a Jussara acabou de colocar. Numa pandemia, as ações precisam ser mais coletivas que individuais. Deixou claro que a cultura ocidental é individualista e egoísta, atitudes que comprometem as relações humanas e dificultam o desfecho positivo da pandemia. Jussara, muito obrigado. Realmente, olha, você conseguiu sintetizar boa parte do que eu trouxe nessa exposição de hoje, né? Quando eu trouxe a questão de que nós temos a necessidade hoje de mudar, né, o comportamento individual, porque a pandemia ela colocou luz, né, de um problema, de um modelo social, é justamente isso, né? A nossa cultura ocidental, e não só ela, né? Existem outras, mas assim, principalmente a cultura ocidental, ela traz em si aquele comprometimento com o próprio indivíduo, né? Existe realmente uma postura onde onde eu preciso vencer em detrimento dos outros, né? Nunca em conjunto, né? E quando isso acontece, são em grupos minoritários, né? São poucas as pessoas que pensam assim e agem assim. Essas pessoas acabam agindo de forma conjunta, como, por exemplo, o Programa de Ciências do Envelhecimento da São Judas. Nós temos ali um grupo de um corpo docente, um corpo discente, que acaba convergendo nas crenças e nos valores, né, e na promoção de resultados eficientes, por exemplo, para determinado assunto, né? E aí você tem, por exemplo, a CIRMESP, que lida com os cuidadores, tenta promover o máximo de soluções para os cuidadores. Aí você tem esses grupos de cuidadores, os estudantes, os professores, que pensam o idoso, como fazer, né, algo para melhorar a vida do idoso, né? Então a gente estuda, a gente se compromete e a gente tenta solucionar as coisas. Mas existem um outro grupo muito maior do que nós que age diferentemente. Mas isto foi, de certa forma, exposto pela pandemia, porque quando o assunto ele existe e ele não tem muita repercussão, você tem pessoas que acreditam que aquilo não é relevante, né? Então, a pandemia realmente tornou esse assunto relevante e fez com que muitas outras pessoas percebessem a ideia, percebessem a necessidade de se comprometer nesse sentido, de mudar, de fazer diferente, né? Então, acho que essa é essa ideia positiva, né, que você trouxe aí, Jussara. Então, muito obrigado aí por essa explanação muito bacana. Maurício, eu vou colocar aqui agora uma pergunta proposta pela Rosana Fernandes. Ela diz, no caso do idoso que tem lapsos de memória e no momento de crise não aceita o uso da máscara, o cuidador e familiares usando, né? Isso ajuda para que o idoso não venha se contaminar?
essa é aquela situação em que a gente encontra muito normalmente, né? Independente mesmo da pessoa, do idoso, ele ter um lapso de memória ou não, né? Para os casos em que a pessoa tem uma saúde mental comprometida, e que pode, de alguma forma, agir nesse sentido de não usar máscara, de não higienizar as mãos, não ter esses cuidados, a gente realmente precisa redobrar o cuidado, né? Então, mantendo esse máximo de distanciamento social desse idoso, né? Por exemplo, vai conversar com o idoso, se você manter 1,5 metro de distância, você, de alguma forma, tem uma distância segura que pode fazer com que ele tenha uma exposição mínima do vírus, né? E, sim, o uso de máscara, ele é obrigatório para que a gente consiga diminuir o risco do contágio, né? Hoje a gente sabe que se a gente não usar a máscara, não tampar o rosto, né, o nariz e a boca, a gente pode contaminar ou pode ser contaminado. Então, sim, os familiares, todos os cuidadores. Ocorre que, se esse cuidador, por exemplo, ele compartilha um mesmo local, por exemplo, com os familiares, né? Então, o idoso, ele mora com a filha e os netos, né? Você tem ali, na locomoção da casa, né? Fica difícil mesmo. Eu entendo, é uma situação muito complicada, né? Eu já tive bastante discussões sobre isso, com muitas pessoas. Então, acho que o máximo de atitudes de estratégias que você pode fazer para diminuir o risco, acho que é importante. Tenho uma família que eu tive conhecimento, por exemplo, que ela tem 2 filhos adultos que moram com ela. Ela é idosa, um dos filhos trabalha no hospital. Ele já se vacinou, mas isso não significa que ele não possa carregar esse vírus para dentro da casa. Então, o que ela fez? Ela criou várias medidas, né, protetivas tanto para o ambiente da casa como para ela mesma, né? Então, a partir do momento em que esse filho, ou qualquer outro, né, venha para casa, ela colocou um tapete com aquela água sanitária. Então, a pessoa vai e passa ali os pés, né, no tapete. E aí ela já fica com a máscara posta em um saco de lixo novo. Ali na porta mesmo, o filho tira toda a roupa, né, ela joga o saco, ela faz um montinho, joga o saco para o filho abre o saco, tira a roupa, põe no saco e faz um nó. E joga o saco para ela, né? E aí ela não pega o saco, ela passa, ela espirra, né? Ela coloca um álcool, aquele álcool líquido 70, né? Com o grau 70, num borrifador, ela borrifa no saco porque ele entrou em contato com a mão, aí ele se aproxima, né, da mãe com esse 1,5 metro de distância e ela borrifa álcool nele, no corpo dele, frente e trás, né? E aí, a partir daí, ele pode entrar, mas ele entra em casa, ele vai direto no banheiro, ele toma o banho, e aí, a partir do momento que ele sai do banheiro, pronto, ele já tem, assim, né, ele já, de alguma forma, teoricamente, o vírus foi todo contido ali, né, na entrada. Então, são estratégias, né, que são criados, né, eu não sei dizer que essa é a melhor ou outra, mas que precisa ter estratégias pensando assim, o vírus ele é transmitido pelo ar, através de pessoas. Então, pensar sempre nessa questão, né? Se tem uma pessoa que vem da rua, ela pode transmitir ao falar comigo, né? Então, ela tem que estar de máscara, né? E eu também tenho que estar de máscara, porque se ela com máscara e eu não estou com máscara, o vírus ele pode, de alguma forma, acabar se espalhando, porque a máscara ela não elimina completamente a passagem, né? Ela atenua, ela diminui, ela diminui o risco de eu ser contaminado, né? Até tem estudos que falam sobre
os riscos de contágio, né? 2 pessoas sem máscara, uma pessoa com máscara, uma pessoa sem, 2 pessoas com máscaras, né? Então, existe um percentual de proteção que você pode fazer. Agora, o álcool em gel, a gente sabe que ele é um álcool, né? Num grau de 70, ele elimina o vírus, né? Então, você passar ele na mão, passar nos ambientes em que a pessoa chegou, isso elimina. Mas é importante que a pessoa vá no banheiro e tome o banho, lave as mãos, porque o sabão é mais eficiente do que o álcool, né? Maurício, acho que o nosso Coutinho vai fazer o comentário. Fica à vontade. Professor, boa noite, obrigado pela sua explicação aí. Eu fiz uma pergunta ainda há pouco, né, sobre que eu trabalho num abrigo. Eu gostaria de saber do senhor como seria um procedimento desses idosos que são de alto risco, que eles não se sintam rejeitados, mesmo estando num período, vamos dizer, quinzenal de retenção, para que não tenha contato com os demais que se encontram lá dentro, mas que a gente tenha esse cuidado para não ter rejeição em termos assim dessa clientela, que eles não se sintam rejeitados. Qual seria um procedimento para a gente agradar através de alguma dinâmica ou através de alguns cuidados específicos que eles possam se sentir realmente acolhidos, não só por nós, cuidadores, mas pela casa e através dos outros companheiros da casa. Muito obrigado pela pergunta, é realmente algo super pertinente. Deixa eu ver se eu entendi. Então, esse idoso, ao chegar na casa, né, sendo novo, ele precisa ficar em quarentena, né? Então, afastado de outras pessoas, é isso? Ok. E aí, a partir daí... Exatamente. Está pensando em como interagir com ele para que nessa quarentena, nesses 15 dias aí, ele não fique triste, chateado, venha ter, né, depressão ou qualquer coisa assim, né? Bom, eu acho que de cabeça, assim, eu não tenho nada assim que seja específico para essas questões, mas o que é importante, eu acho que a interação humana, né, ela ocorre de várias formas. A gente, por exemplo, hoje nós temos acesso à tecnologia como nunca a gente teve, né? Então, por exemplo, essa pessoa que está em quarentena, por exemplo, se ela estiver à disponibilidade de ter um computador ali ou um celular com internet, isso pode facilitar muito a comunicação. De repente, ela entra num grupo, você pode criar um grupo, por exemplo, no WhatsApp, em que a pessoa ela interaja ali, né? Então, você comunica com ela e tal. Se a pessoa tiver dificuldade, por exemplo, com o acesso à tecnologia, pode ser que você prepare o ambiente antes dela entrar, por exemplo, já deixa um computador ligado por exemplo, o Google Meet, né? Ele é uma plataforma em que você pode conectar e não precisa desconectar ela, né? Então, já deixa ela aberta ali, acessando. Então, a pessoa toda vez ela tem uma forma de se comunicar com o mundo lá fora, né? E aí você precisa, de alguma forma, criar uma estratégia onde as pessoas que já estão lá dentro, né, já compõem o grupo, possam, de alguma forma, interagir e conhecer. Então, de repente, você pode criar um exercício, uma atividade em que as pessoas possam se descobrir, né? Então, de repente, fala assim, olha, vamos conhecer o coleguinha, entre aspas, né? Então, olha, eu sou fulano, sabe, criar um roteirinho assim, olha, eu sou fulano, eu estou aqui há tanto tempo, eu vim aqui por conta disso, isso aconteceu comigo por causa daquilo, né, e tal, que não sei o quê. E deixar ele ouvir a história de cada uma das pessoas
já é uma forma de interação que é o que vai acontecer naturalmente quando ela entrar. Então, você só antecipa e possibilita que ela se relacione já com as pessoas, né, de uma forma até mesmo divertida. De repente, você pode criar uma dinâmica a qual as pessoas possam, sei lá, decorrente de uma atividade, não sei o que tem lá, mas vamos supor, se você tem um grupo que aprende música, de repente esse grupo pode tocar uma música para essa pessoa, dedicada a essa pessoa, exclusivo de boas-vindas. Se tiver um grupo, por exemplo, de leitura, pode pegar uma passagem de um livro que é importante e colocar como uma reflexão e trazer um bate-papo, né, com essa pessoa, através mesmo da internet, né, ou até mesmo de um distanciamento seguro, né, que eu não sei como que é a estrutura aí de vocês, mas acho que são medidas importantíssimas, né, que visam sempre pensando na relação. Como é que eu posso lidar com o outro? Né? Não é só porque eu não tenho um contato físico com a pessoa que eu automaticamente não vou ter uma possibilidade de me relacionar com ele. Né? Veja, hoje nós estamos todos aqui, cada um em seus lares, estamos aqui falando sobre o assunto, né? Eu expus, você veio com a pergunta, eu respondi. Então, esse é um ambiente de relação, né? E a maioria das pessoas eu conheço online, eu não conheço pessoalmente. Poucas são as pessoas que eu conheço presencialmente. Só um comentário a respeito disso, Maurício. Eu lembrei de Obrigado, uma questão. professor. Eu me lembrei agora, enquanto você falava, né, de uma reportagem que eu li, que eu acho que era uma situação do caso de pessoas que estavam, inclusive, internadas, né, devido à Covid, em regime de isolamento, e claro que isso é uma situação muito delicada por vários aspectos, mas também do ponto de vista emocional, da saúde mental, e além da tecnologia no sentido de usar o smartphone, tentar fazer videoconferências com os familiares, uma prática que tem tentado ser retomada é o envio de cartas dos familiares para essa pessoa que eram lidas pela equipe de saúde. A gente sabe que essa é uma prática que acabou sendo deixada de lado, né? Quem escreve cartas hoje em dia? Mas quem sabe, numa situação como essa que foi colocada pelo cuidador, não pode ser uma atividade a ser retomada, seja do ponto de vista até da equipe de saúde, dos cuidadores, né? Lerem essas cartas é uma coisa que pode ser feita talvez à distância ou talvez até nessas videoconferências, ou os próprios internos, os outros idosos, ou os familiares externos. Porque, como você disse, né, Maurício, é muito importante que essa pessoa sinta-se acolhida, e a comunicação humana, a interação humana, ela tem diferentes possibilidades, diferentes formas, né? Nossa, muito bem colocado, professor Rodrigo. Poxa, era muito bom, né, na época das cartas, né? Eu já escrevi muita carta. E aqueles telegramas, né, também são coisas que realmente deixaram em desuso. E realmente, imagina, é uma estratégia muito interessante, né? E renova aí as tecnologias, né, da escrita e da comunicação através da carta, e é uma medida muito eficiente nesse sentido, muito bacana. O João Silveira quer fazer um comentário, ele está com a mão levantada, né, João? Fica à vontade. Está escutando? Agora sim, João. São Maurício, é o seguinte, queria uma orientação sua. É o seguinte, semana passada eu fui visitar um asilo, que meu colega me levou para visitar a tia dele. Quando eu cheguei, antes ele falou comigo, seu João, você tem que levar uma roupa nova, sapato, aquela plástico que coloca embaixo do pé, um sapato. Eu falei, tudo bem, eu levei tudo. Quando eu cheguei lá, a enfermeira, a recepcionista, falou assim, João, banheiro é aqui, você troca toda a roupa, põe a roupa nova, na hora que você sair, só pega a sua roupa e troca de novo. Isso é constante em asilo, que eu não trabalho com asilo, eu trabalho com uma pessoa com 83 anos. Outra coisa também que eu queria saber é a seguinte, está uma divergência na família lá, porque ele não sai muito de casa, do quarto dele. E eu estou sentindo que ele está começando a sentir mais recaído, certo? E antes ele não era assim. Tem 3 anos que eu trabalho com ele, e ele antes não era assim. Ele era esperto e tal.
Eu estou tentando levantar ele para ir para fora, dar umas voltas dentro da casa, que a casa é grande, no terreno, entendeu? E a família está achando que não devo fazer isso. Eu que acho que eu devia conversar isso com o médico. Eu tentei conversar com ele uma vez, ele despistou que a família estava junto, e despistou e caiu fora. Aí tentei ligar para ele, não me atendeu. Então, eu acho que, como cuidador, eu acho que eu tinha que entrar nesse meio, mas a família não está querendo ajudar, entendeu? Você acha que eu tenho algum jeito de tentar convencê-lo? Porque ele fala normal, sem problema nenhum, entendeu? Tem a boa prosa, muito simpático, muito boa pessoa. E ele ficou, eu estou sentindo que cada dia está diminuindo um pouquinho, certo? Ele já começa a sentir dor nas costas, aquele negócio todo. Ele está com 83 anos, mas é uma pessoa lúcida, conversa direitinho, gosta de jogar xadrez, joga muito bem o xadrez, joga com os netinhos dele lá, com máscara, tudo certinho. Eu queria saber do senhor o seguinte, como eu poderia fazer para eles liberar o vô, para eles rodar dentro da casa, ir no quintal, sentar no banquinho, entendeu? Então, eu queria saber do senhor, você podia me dar uma orientação? Porque a gente tenta fazer, mas sempre a família fica segurando e não solta de jeito nenhum. Não sei se é muito carinho pelo pai, pelo avô, entendeu? E as netinhas ficam doidas com eles, né? Quando a netinha chega, eu ponho tudo em cima da cama dele e fica doido. Que a mãe não queria fazer isso, mas eu fiz. Peguei todos os netinhos dele, joguei tudo em cima da cama, são 3 netinhos. Aí ficou doido, até a menininha de 5 anos joga muito bem xadrez, né? Jogou com ele. Então, eu queria saber do senhor o seguinte, qual seria o motivo, como é que eu posso tratar ele nesse momento? Obrigado por qualquer amolação. Obrigado, João. Obrigado pelas perguntas. Bom, com relação à primeira parte, né, sobre a visita que você fez ao asilo, né, existem, né, várias instituições que criam procedimentos que acreditam ser eficientes, né, para o combate da disseminação do vírus, né, no local. Esse asilo que o senhor visitou, ele criou essa medida, né, de você trazer uma roupa limpa, né, uma roupa que não estava usada, ou seja, qual que é o que basicamente eles estão querendo com isso, né? Quando você saiu do seu lar, que eles não conhecem, né, eles não sabem onde você estava, você se locomoveu até a instituição, ou seja, eles não sabem como você veio, né? Então, todo esse desconhecimento de onde o senhor foi, né, ele pode ser atenuado, né, a partir do momento em que, olha, a partir do momento que o senhor chegou, o senhor troca a roupa. Então, a roupa que o senhor estava lá fora é uma, e você entra aqui com uma roupa limpa, ou seja, é uma roupa que não teve exposição no ar ou através de outras pessoas, né? É uma medida protetiva, né? Isso, para mim, é válido, natural até, né? Então, tem outros locais, por exemplo, vamos supor, num hospital, né? Quando um médico chega, ele também tem que fazer esse tipo de coisa, né? O médico, ele chega, ele tem que tirar a roupa que ele estava e colocar uma roupa, por exemplo. Quando entra num ambiente cirúrgico, que é um ambiente que tem que ser isento de qualquer tipo de bactéria, vírus ou coisas assim, eles passam por um local, eles são higienizados, né? Tem aquele borrifa aquele monte de produtos num ar, limpa, né? Tira as impurezas, aí ele entra numa outra antessala, faz a lavagem das mãos e tal, com produtos que vão esterilizar, e aí eles colocam, aí depois disso colocam máscaras, luvas e avental, né? Os aventais, por exemplo, para se fazer uma cirurgia no ambiente cirúrgico, o avental está dentro da sala de cirurgia, eles entram e o avental, porque o avental não pode sair da sala de cirurgia, sair, né? Ele pode trazer consigo algum tipo de micro-organismo que pode causar algum problema ali na cirurgia. Então, acho que essa é a ideia, né? Essa ideia de talvez que essa ILP criou para evitar esse tipo de disseminação, né? Agora, com relação ao idoso que o senhor cuida,
é interessante, né, essa situação, porque ele entra nesses aspectos, sempre são estratégias, né? Foi importantíssimo, eu acho que é extremamente importante essa sua percepção com relação ao idoso ao qual você cuida. Então, porque é importante, eu acho que é extremamente necessário esse tipo de olhar, né? Essa sua preocupação, ela é altamente válida. Se você percebe que a pessoa está entristecendo, ela está, de alguma forma, agindo como ela não agia anteriormente, precisa, sim, comunicar à família, enfim, né? Porém, o que eu trouxe, que eu acho que é importante, né, é que cada família, cada pessoa, ela tem os seus próprios valores, tem as suas crenças e tem as suas ideias, né? E que às vezes conflitam com a nossa. É importante ocorrer a conversa, é importante você estabelecer a ideia da necessidade e demonstrar, né? Pela linguagem, né? Conversando, olha, isso é importante, olha, eu estou percebendo, isso está me preocupando, né? De repente trazer até esse seu sentimento, né? Como eu disse, o limite de um e o limite de si mesmo, né? Então, olha, eu estou percebendo, eu estou preocupado, né? Agora, se a família simplesmente chegar e falar, não se preocupe, e isso também não for algo que, de alguma forma, esteja colocando o idoso num ato violento, aí cabe também pensar num equilíbrio, né, e compreender a limitação do que os familiares e até mesmo o idoso se pretende a si mesmo. A gente não pode forçar ninguém, né, a nada, mas de repente, não sei se ele não sai do quarto, se você propor, por exemplo, um alongamento dentro do quarto com ele, às vezes isso ajuda bastante, né? Os alongamentos, eles não precisam de grandes espaços, né? Então, levantar, sentar, né? São atitudes bastante eficazes com relação ao exercício, né? Eu não sou educador físico, eu não sou a melhor pessoa para falar com isso, mas eu acredito que se você faz exercícios de levanta e senta, não sei se ele tem essa possibilidade, mas se não está sentado, de levantar os braços, né? De abaixar os braços e fazer esse movimento repetidas vezes, né? Isso melhora a circulação dos membros, né? Isso faz com que a pessoa, o idoso, de alguma forma, acabe se exercitando, mesmo estando no quarto, né? Isso pode garantir a saúde física dele, né? Então, acho que mas sempre se preocupando, João, com como o cuidado, né? Então, acho que como você está cuidando dele e tem essa responsabilidade, sempre pensar no cuidado da exposição dele junto a outras pessoas, no sentido do uso de máscara, do álcool em gel, né? Então, essas medidas são extremamente importantes, viu, João? Espero ter te ajudado aí. Tá, joia. Está escutando? Sim, estou. É o seguinte, esse exercício que você falou, eu faço sempre ele segunda, quarta e sexta, monológico. Levantar o braço, levantar a perna, mexer com o pé para não dar o pé ficar inchado, entendeu? Isso eu faço sempre com ele. Mas eu queria levar ele para fora, certo? Mas eles não querem deixar levar ele para fora de jeito nenhum. Não sei por que motivo, não tem motivo. É isso que eu perguntei ao senhor. Você acha que eu devo falar? Que ele tem um médico de plantão, um médico de 15 dias lá, certo? Eu não queria entrar na frente do médico, na frente da família no médico. Eu queria que a família entrasse com o médico, entendeu? Mas, do jeito que está lá, eu acho que não vai entrar. Eu já conversei com a mulher, com uma filha dele, mas ela, aqui não está bom, está muito bom, não sei o quê, está melhorando, e não quer. Então, aí eu falo, tipo, o médico vai que todo 15 dias vai lá. Então, num desses 15 dias eu falaria com ele. Eu até falava com ele para avisar o povo, tá, entendeu? Mas eu acho uma deixar. Em relação ao asilo que eu eu até agradeci a recepcionista, que foi muito atenciosa, certo? E foi muito agradável. E se você vê uma senhora de 83 anos conversando, você fica abismado de ver.
Nunca vi uma senhora tão lúcida. O meu velhinho também tem 80, 83, e ela também tem 83. É uma completamente lúcida. E fala muito bem, tem uma prosa maravilhosa. Eu acho que isso a gente que consegue, eu acho, quem tenta no coração tem viver para isso, eu acho. Olha, João, é muito pertinente, como eu te falei, né, a sua preocupação. Porém, eu acho que sempre é válido respeitar a opinião dos familiares, né, porque isso, infelizmente, é o que eu trouxe principalmente na aula, né, a questão da diversidade da cultura, né, o que, com certeza, você acredita e você sabe o quanto que é importante caminhar fora, porque tenho certeza que você percebe o quanto isso é válido e quanto isso ajuda. Mas se os familiares acreditam que isso não é algo que deva ser feito, é aquela questão do equilíbrio e do respeito mútuo entre as limitações do outro, né? Então, entender que a família não acredita que isso é algo que pode ser válido e respeitar, né? Eu acho que é importante, assim, se caso a família decidir, né, conversar com o médico para ver se isso é importante ou não, talvez seja um assunto que cabe mesmo à família, né? Professor? Até mesmo para não criar a sua indisposição, né, com a família e tal, né? Porque às vezes eu entendo perfeitamente, né? A gente tem aquela ansiedade, fala, poxa, eu sei que isso é demais e tal, mas às vezes a pessoa simplesmente diz, não, eu não acho, eu não quero e acabou. Você fala, ok, tudo bem, porque assim existe uma diferença entre valores, entre acreditar nas coisas, enfim, né, que a gente precisa respeitar. Essa diversidade é que faz com que a vida seja gostosa e bonita, né? Porque imagina se todo mundo gostasse, né, de uma mesma coisa, né, ou falasse uma mesma coisa, talvez a gente não seria tão interessante, né? Ô, Maurício, muito obrigado pelas suas respostas. Tá? Você me desculpa ter tomar seu tempo todo aí, mas é bom para a gente ficar sabendo. Muito obrigado. Eu agradeço por você de muito coração, uma bela palestra, viu? Muito obrigado. Fique com Deus. Um bom fim de semana para você. Obrigado, João, Para para todos você aí. também. Um abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Professor, Oi. se o senhor me permite dar uma contribuição para o nosso colega aí, João, devido a essa dificuldade que ele está tendo, eu já tive, e eu uso a seguinte metodologia. É tipo aquela história, se você não pode ir até a montanha vem até você. Se você não está, meu amigo João, conseguindo levar esse idoso até ao ar livre para fora, tente fazer uma meditação com ele, viaje com ele, como se ele estivesse sentindo lá fora. Então, isso vai ajudar bastante, como se ele realmente tivesse lá fora sentindo o vento, as folhas, as árvores, talvez uma cachoeira. Então, tente fazer essa meditação com ele para que ele possa realmente se sentir como se ele estivesse ao ar livre. Essa é uma dica. Muito obrigado. Muito bom. Muito agradecido. Vou fazer isso. Muito obrigado. De coração. Obrigado pela contribuição. Bom, gente, chegamos às 19h37, né? Passamos um pouquinho do ponto. Não sei se Johannes, alguém que vai fazer o encerramento, eu posso fazer. Você pode encerrar, Maurício, pode fazer o fechamento, sim. Tá bem, muito obrigado, Johannes. Bom, eu quero, então, agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui falando com vocês, agradecer a presença de todos, a atenção, obrigado pela receptividade, pelas perguntas que tornam essa aula mais importante e mais agradável, mais fluida, né? E, então,
quero desejar uma ótima noite a todos, dizer que daqui 15 dias, né, nós teremos a nova aula, então fiquem ligados lá com o grupo de WhatsApp, nós vamos mandando lá as informações, ok? Não se esqueçam de entrar no link e preencher o formulário para receber o certificado, ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção novamente. Dou, então, como encerrada a aula de hoje e até a próxima. Um grande abraço. Obrigado.